Depois do impasse nos portões da cidade alta, decidimos investigar por conta própria. Mercantória era um emaranhado de becos estreitos e mal iluminados, o tipo de lugar onde segredos se acumulam como poeira. Seguimos Eivor, que, com uma naturalidade quase inquietante, movia-se pelo ambiente como um predador à caça. Seu olhar parecia farejar pistas antes mesmo de vê-las, e seu olfato apurado logo captou algo que escapará aos olhos da guarda. Ele parou de repente, abaixando-se perto de uma fissura na pedra do chão, onde havia uma mancha escura e ressecada. Sangue, murmurou, passando os dedos sobre a marca. Sua postura era quase bestial, cada movimento calculado, como se o próprio instinto guiasse. Faz um dia, no máximo, concluiu, levando os dedos ao nariz e farejando. Era uma habilidade impressionante, e naquele momento, Eivor parecia menos um homem e mais uma fera que estava se disfarçando para viver entre o povo. O beco estreito, silencioso, parecia conter a respiração da cidade ao nosso redor. O rastro de sangue nos guiava como um fio invisível, mas foi interrompido por uma voz feminina que chamou nossos nomes. A entonação era firme, mas calma, ressoando de forma estranha naquele espaço apertado. De dentro das sombras, surgiu uma figura que iluminava o ambiente com sua presença singular. A fada tinha pouco mais de 1,50 metros, com pele cinza que refletia levemente a luz ao seu redor. Suas orelhas pontiagudas eram sutis, e os olhos verdes brilhavam com uma mistura de inteligência e serenidade. O cabelo curto, de um tom esverdeado suave, movia-se ligeiramente. Olhei para a pequena fada tentando identificar se ela tinha alguma segunda intenção, mas sua arma, uma rapiera, estava guardada. Quem é você? Altarion, ela se apresentou, a voz ecoando suavemente pelo beco. Eivor foi o primeiro a reagir, dando um passo à frente com sua habitual determinação. Quem te mandou? Perguntou, o tom direto, quase áspero. Ele não era do tipo que tolerava enigmas, especialmente quando envolviam figuras desconhecidas. A fada não se intimidou. Com um leve sorriso, respondeu Induran, o taverneiro. Levantei uma sobrancelha, cruzando os braços enquanto considerava suas palavras. Por que o taverneiro nos enviaria uma fada? Por que ele nos mandaria a você? Perguntei, tentando manter o tom neutro, mais direto. Porque eu resolvo problemas e gosto de ajudar as pessoas, disse ela, seu olhar movendo-se brevemente de mim para Maca, que rabiscava no caderno sem parecer interessada no que se passava. E eu posso ajudá-los a encontrá-las. Eivor estreitou os olhos, ainda desconfiado. E que tipo de ajuda você pode oferecer? Altarion deu um passo à frente. Aqueles que buscam a vidente não devem confiar apenas nos próprios olhos. Há segredos que só podem ser revelados por aqueles que conhecem os caminhos ocultos de Mercantória. Eu troquei um olhar rápido com Eivor. O ceticismo dele era claro, mas havia algo na serenidade da fada que indicava que ela sabia mais do que revelava. E o que exatamente você espera de nós? Que confiem em mim, respondeu Altarion, com um leve sorriso. Pelo menos, até que vocês vejam por si mesmos que não são os únicos interessados na vidente enquanto o problema com os criminosos não for resolvido a cidade não vai voltar à normalidade. Olhei para Altarion, minhas mãos cruzadas nas costas, o tom de curiosidade carregando um leve tom de suspeita. Se Durante enviou, qual é o interesse dele nisso tudo? Por que ele quer se envolver com criminosos? A fada manteve o sorriso sereno por um momento antes de responder. Ele não explicou. Apenas pediu que, antes de entregarem os responsáveis às autoridades, o levassem até ele. Fiz uma pausa, analisando suas palavras. Algo parecia estranho. E o que impediria o taverneiro de querer pegar os responsáveis para ele mesmo? Talvez esteja esperando uma recompensa e queira garantir que o dinheiro vá parar em seu bolso. Os olhos verdes de Altarion, antes calmos, brilharam com uma faísca de irritação. Duran não é esse tipo de pessoa, retrucou ela, cruzando os braços com firmeza. Ele ajuda quem precisa, sem esperar nada em troca. Notei o fervor em sua voz, quase infantil em sua convicção. Ela é apenas uma criança inocente, pensei, observando sua expressão firme. Era evidente que, apesar de sua aparência madura, Altarion desconhecia as camadas mais sombrias do mundo. Ao cruzar o olhar com Eivor, percebi que ele parecia pensar o mesmo. Se quer vir com a gente, apenas não atrapalhe, resmungou Eivor, voltando sua atenção para o chão e retomando a análise dos rastros. Sua voz tinha um tom seco, mas havia uma certa aceitação implícita. Seguimos os vestígios pelo beco até que eles nos levaram para fora dos limites da cidade. As pedras das ruas deram lugar à terra batida, e logo nos encontramos em uma trilha que penetrava a floresta. O ambiente tornou-se mais frio, e o som do farfalhar das folhas ao vento parecia um sussurro constante. Maca, como sempre, mantinha-se quieta, registrando tudo em seu caderno. Altarion seguia próxima, com passos leves e quase silenciosos, enquanto Eivor liderava, farejando o ar como se a floresta tivesse seu próprio rastro. O rastro de sangue continuava, um fio tênue que nos guiava para mais fundo na escuridão da floresta. O que encontraremos no final deste caminho, pensei, enquanto o som das árvores ao redor parecia sussurrar segredos que ainda não estávamos prontos para ouvir. A floresta tornava-se cada vez mais densa enquanto seguíamos o rastro, nossos passos abafados pelo solo úmido e coberto de folhas. O ambiente era frio e úmido, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de pequenos animais e o farfalhar das folhas. No entanto, a monotonia foi interrompida quando Eivor, que estava à frente, ergueu a mão em sinal de alerta. Entre as árvores, avistamos 3 homens lagarto. Suas escamas brilhavam sob a luz fraca que atravessava as folhas das árvores, seus olhos estreitos observavam o ambiente como predadores. Eles pareciam selvagens, sua postura mais próxima de tribais do que de qualquer civilização.
Era uma visão rara, até mesmo para alguém com a minha experiência em viagens. Eivor foi o primeiro a ser notado, mais alta, como Altarion pediu para que a chamássemos, e eu rapidamente nos escondemos atrás de algumas árvores. Maca, por outro lado, estava distraída, examinando um pequeno grupo de flores que crescia entre as raízes de uma árvore próxima, completamente alheia ao perigo. Os homens lagarto começaram a conversar em um linguajar gutural e áspero que logo reconheci, primordial. Coincidentemente, Eivor e eu também dominávamos o idioma. Ele, percebendo que não havia outra opção, ergueu as mãos em um gesto de paz e começou a falar. Estamos procurando assassinos, disse Eivor, sua voz firme, mas controlada. Eles passaram por aqui e mataram um dos guardas da cidade alta. Vocês os viram? Os homens lagarto começaram a gritar entre si, suas vozes cheias de tensão e hostilidade. Um deles deu um passo à frente, apontando uma lança rudimentar para Eivor, enquanto os outros mostravam os dentes afiados. A conversa rapidamente se tornou uma mistura de ameaças e insultos. Aproveitei a distração e me aproximei silenciosamente, atento ao que estavam dizendo. Seu primordial era rudimentar, um vocabulário limitado, mas compreensível. Forte. Bom de comer, um deles murmurou, lançando um olhar faminto para Eivor. Como o outro, respondeu o outro, lambendo os dentes. Comeremos ele também. Minha mente trabalhou rápido. Eles estavam claramente planejando emboscá-lo, assim como haviam feito com uma vítima anterior. Era evidente que essas criaturas estavam mais interessadas em saciar sua fome do que em responder perguntas. Retornei para o esconderijo de Alta, mantendo a voz baixa. Eles estão planejando emboscar Eivor. Estão falando sobre comê-lo, como vão fazer com alguém que capturaram antes. Após dar o aviso sobre a emboscada, vi dois dos homens lagarto avançando em nossa direção, suas lanças prontas para atacar. Sem pensar duas vezes, me levantei e gritei e ataquei. A confusão se instaurou rapidamente. Para minha surpresa, Alta tirou uma pequena flauta e começou a tocar uma melodia aguda e desconcertante. Não havia tempo para questionar suas intenções, pois eu já conjurava meu primeiro feitiço. Erguendo a mão, invoquei um raio de fogo que voou pelo ar e acertou o homem lagarto recuado, que portava um arco. A explosão o fez tropeçar, suas escamas enegrecidas pelo impacto. Eivor, sem hesitar, lançou uma zagaia contra um dos lagartos que avançava. A arma atravessou o ombro da criatura, que soltou um grito de dor antes de Eivor disparar em sua direção, gritando como um furacão em plena fúria. Nesse momento, Alta interrompeu sua melodia e, com um tom carregado de desprezo, declarou, por que você simplesmente não morre, criatura nojenta? Eu odeio você. Suas palavras carregavam um peso mágico, fazendo o homem lagarto hesitar, atingido pelo truque de zombaria cruel. Enquanto isso, Maca, até então alheia à atenção, surpreendeu a todos ao sacar duas pequenas foices debaixo de seu vestido. Sem hesitar, ela avançou em direção ao homem lagarto alvo das palavras de Alta, com uma frieza que contrastava com sua aparência frágil. O combate se intensificou. Conjurei outro raio de fogo, mirando no mesmo inimigo recuado. O feitiço acertou em cheio, e ele caiu no chão, contorcendo-se enquanto seus órgãos internos eram consumidos pelas chamas. Eivor, agora corpo a corpo com o lagarto que havia atingido com a zagaia, sacou sua espada e, em um golpe poderoso, decapitou a criatura, encerrando sua ameaça de forma brutal. Maca, por sua vez, avançou sem hesitar sobre o último lagarto, que ainda se recuperava do impacto das palavras de Alta. Com um movimento rápido e preciso, suas foices cortaram profundamente o oponente, derrubando-o em um banho de sangue. O silêncio se instalou por alguns segundos, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Eivor e pelo farfalhar das folhas ao redor. Observei Maca por um momento, sua expressão inalterada, enquanto limpava as foices com precisão metódica. O sangue frio com que ela encarava o combate era perturbador, mas também fascinante. Então, Maca, Alta. Murmurei, guardando meu grimório. Vocês têm mais surpresas do que aparentam. Ela não respondeu, apenas guardou suas armas sob o vestido, voltando a anotar algo em seu caderno, como se nada tivesse acontecido. Após a batalha, enquanto o silêncio se instalava, algo chamou minha atenção em um dos corpos caídos. Ajoelhei-me ao lado de um dos homens lagarto e puxei o que parecia ser um pedaço de tecido fino preso a seu cinto rudimentar. O material era de alta qualidade, certamente não pertencente a criaturas tão primitivas. Quando virei o tecido, notei um brasão bordado em linhas douradas, parcialmente manchado de sangue. Franzi a testa, tentando decifrá-lo, mas sua origem era desconhecida para mim. Não parecia pertencer à Draconia ou a qualquer outra casa nobre que eu conhecesse. Mesmo assim, o tecido fino e o brasão indicavam algo importante. Isso não pertence a eles, murmurei, guardando o pedaço de pano em meu grimório para examinar depois. Algo estava fora do lugar, e minha desconfiança crescia. Expliquei rapidamente ao grupo que os homens lagarto à frente provavelmente tinham capturado um de nossos alvos. A urgência nos guiava, e nos movíamos com cuidado entre as sombras da floresta. Contudo, o silêncio foi quebrado por um estalo seco quando Alta pisou em um galho. Antes que pudesse reagir, uma chuva de flechas disparou dos homens lagarto posicionados em um pequeno morro. Alta gritou de dor, uma das flechas cravando-se em seu ombro, e ela caiu de joelhos. Merda, rosnou Eivor, que imediatamente se ergueu, revelando sua posição. Ele soltou um rugido primal, e diante de nossos olhos, seu corpo começou a mudar. Uma pelagem branca e densa surgiu em seus braços, e seus olhos brilharam com fúria enquanto ele avançava como uma fera solta das correntes. Venham, seus malditos! A batalha começou com ferocidade.
Do meu ponto privilegiado, conjurei rapidamente um raio de fogo, mirando em um dos arqueiros no topo do morro. O feitiço atravessou o ar e atingiu o lagarto em cheio, fazendo-o cair com um grito agonizante. Ao lado, Maca ergueu as mãos e conjurou um raio de bruxa que salta entre dois inimigos, eletrocutando-os e fazendo-os recuar. Eivor colidiu com a linha de frente dos lagartos como uma tempestade viva, sua espada brilhando enquanto cortava o primeiro inimigo em um golpe devastador. Sangue espirrou, e ele continuou avançando, bloqueando uma lança com o braço esquerdo enquanto desferia outro golpe que separava a cabeça do segundo lagarto do corpo. Por que vocês não desistem e morrem logo? Gritou Alta, que, mesmo gravemente ferida, sacou sua flauta e lançou outra zombaria cruel. O lagarto mais próximo vacilou, segurando a cabeça como se palavras invisíveis lhe queimassem a mente, antes de cair sem vida pela espada de Eivor. As flechas continuavam a chover, mas minha posição estratégica me mantinha a salvo. Conjurei outro raio de fogo, mirando em um arqueiro que preparava mais um disparo. O feitiço atravessou seu peito, e ele desabou, deixando o arco escorregar de suas mãos escamosas. Eivor rugia como um verdadeiro animal selvagem, desviando de golpes e atacando com brutalidade impiedosa. Um lagarto tentou cercá-lo, mas Maca surgiu das sombras, suas pequenas foices brilhando enquanto ela desferia cortes precisos, abrindo caminho por entre as escamas do inimigo até que ele tombasse. Seu rosto permanecia inexpressivo, mas havia algo aterrador em sua calma. Alta se levantou com dificuldade, apoiando-se em uma árvore, e soprou mais uma melodia aguda. Vamos, acabem com eles, incentivou, enquanto o último arqueiro hesitava, confuso e aterrorizado. Os inimigos restantes recuaram, mas não havia piedade em Eivor. Ele correu, atravessando a curta distância até o último lanceiro, e, com um golpe de sua espada, abriu um corte profundo no peito da criatura, que caiu ao chão em espasmos finais. O campo de batalha finalmente silenciou, o cheiro metálico de sangue se misturando ao ar úmido da floresta. Eivor, ofegante e coberto de sangue, baixou sua espada, enquanto Maca limpava calmamente as lâminas de suas foices. Alta apoiava-se em uma árvore, tentando recuperar o fôlego, enquanto eu saia da posição privilegiada que usará durante o combate. Foi então que algo incomum chamou minha atenção. Mais adiante, uma leve fumaça subia sob uma lona improvisada, misturada ao cheiro de temperos e madeira queimada. Aproximei-me lentamente, o grimório em mãos, sentindo o peso de cada passo. O que encontrei ao levantar a lona fez meu sangue ferver. Deitado sobre uma grelha rústica, com o corpo untado em temperos grosseiros, estava um elfo. Sua pele clara reluzia sob a luz das brasas que ainda não haviam sido totalmente acesas. Ele vestia apenas uma tanga, os pulsos e tornozelos firmemente amarrados. Era evidente que os homens lagartos se preparavam para assá-lo vivo. Um elfo, murmurei, sentindo a raiva crescer. E ele é um dos nossos. Eivor se aproximou, seus passos firmes esmagando as folhas sob os pés. Ele olhou para o prisioneiro, sem expressão. Então, é um deles, disse secamente. Sim, respondi, a voz carregada de desprezo. Um traidor, cúmplice daqueles que espalharam o caos em Mercantória. E isso é imperdoável. O elfo, ainda inconsciente, não fazia ideia do julgamento que pesava sobre ele naquele momento. Alta aproximou-se devagar, observando a cena com uma expressão de dor. Se ele está aqui, precisamos descobrir o que sabe, disse, quase num sussurro. Maca, como sempre, rabiscava no caderno, seu olhar indiferente ao que estava acontecendo. O elfo era uma peça do quebra-cabeça que ainda não conseguíamos montar, mas seu significado era claro e Mercantória estava mergulhada em segredos mais profundos do que imaginávamos. Este era o fim do primeiro capítulo, mas as perguntas estavam apenas começando.